Fala, viajantes! E aí, como é que estamos? Preparados para mais uma enxurrada de cultura argentina? Bom, hoje a gente vai mostrar para vocês aí um pouco do Museu de Ushuaia. É um museu que foi construído em cima de um presídio desativado e nós vamos mostrar para vocês os detalhes de como é esse museu. Vamos lá? Pessoal, também na entrada ali, logo que tu paga a entrada, eles te dão um livretinho onde tem escrito também em português e conta a história aqui do museu, do presídio, como era feito. É bem explicativo, então, tem em português, só depende de vontade de vir aqui visitar. Esse aqui é o áudio guia, ó. Tu escaneia o QR Code, escolhe o idioma e tu vai andando e botando a numeração, ó, de cada lugar. Olha ali, ó, vai abrir o áudio guia. Então, ó, seleciona a opção em português. Aí, ó. Aí tem toda a numeração. Tu clica, tu vê no painel ali o número, ó. Número 4. Ó, aí vem aqui no 4 e aí tu escuta. Pode vir a explicação. E ele tá dando a explicação de tudo que tá passando aqui dentro. Então, cara, pessoal, é uma tecnologia já dentro desse museu aqui que não vai deixar ninguém de fora, viu? Então é legal trazer um fone, pessoal, porque como ele, né, para escutar melhor. E mais uma curiosidade sobre o QR Code aqui, ó, é que eles disponibilizam igual essa embarcação, ó, feita ela de couro. Acho que é couro isso aqui. É couro, sim. E tu faz a leitura do QR Code e ele abre o celular aqui. Coloca o QR Code, aí entra nessa página e aí quando clica aqui, ó, na galeria, ele vai entrando e vai indo mais a fundo na explicação, com várias fotos e explicações. É bem interessante o museu. Com imagens que não tem aqui na galeria, né? Totalmente interativo, então dá para escutar, dá para ver as fotos e ler, então é bem interativo. Sem contar que fica passando um vídeo lá, ó, um filme com toda a história. Bem interessante, é pra ficar aqui, ó, não é pra vir correndo, não é pra ficar uma hora só. Vem com tempo. Bom, galera, vamos entrar agora aqui no setor do presídio, onde eram as celas mesmo, ó. E o legal é que a gente vê, vem entrando, o tamanho que era uma cela, né? Ali a janelinha com as grades e a gente vê sei lá, deve ser 2 por 1,5 metro quadrado, interessante. O presídio aqui, ele funcionou de 1902 a 1947. E ele justamente foi feito aqui em Ushuaia porque não tinha muita segurança. Mas o que trazia segurança aqui para o presídio? Era justamente o fato do clima lá fora. Os presos não podiam fugir, era isolado do mundo Ushuaia. Então isso aí reforçava a segurança do presídio. Os presos que vinham para cá geralmente eram presos comuns, reincidentes, que cometiam o crime, vinham cometendo. Os de alta periculosidade também eram trazidos para cá, e presos políticos. Nós vamos contar a história para vocês de Sacomano. Sacomano foi um detento que teve aqui, que ele assassinou uma mulher achando que era uma prostituta. Mas ela não se tratava de uma prostituta. Era uma telefonista. E ele assassinou ela para pegar o dinheiro. E aqui está o Sacomano, sentado. Ele era considerado um detento de alta periculosidade. Ele trabalhava para receber 70 centavos por dia, que era destinado a ele era trabalhar com dinamites, que era o mais perigoso de tudo. Recebia 70 centavos por dia, isso é praticamente nada. A condenação dele foi de prisão perpétua. E durante o tempo inteiro em que ele estava preso, tanto aqui ou quando ele saía do banheiro, haviam 2 guardas o tempo integral junto a ele, cuidando dele para que ele não fugisse ou cometesse outros crimes.
Pessoal, conforme tu vai caminhando no museu, tu vai vendo a história de cada preso, ó, escrita na parede e do lado a cela dele, ó. E essa cela aqui, ela se encontra intacta. Era assim que eram mantidos os presos, eles mantiveram a originalidade do ambiente. E aqui está a cela como ela era mesmo. Ó. Pessoal, olha que interessante. Isso aqui é tipo uma algema de pé. Então tem aqui já uma réplica, tá? Mas aqui tem as fotos de como é que se usava na época com os presos. E essas réplicas são chamadas de grilhetes, tipo algemas de pé. Isso aqui é muito louco, ó. Isso aqui é um gancho de arrasto. Ele era utilizado para resgatar os corpos do rio. Quando tinha corpo, jogava isso aí, vem fazendo arrasto. A hora que essa ponta aqui engata no corpo, fisga o corpo, eles arrastavam para cima. Hoje o presídio ele é climatizado, ó. Aqui dentro eu tô até de manga curta, ó, que tá bem quente. Mas na época, imagina como é que eles faziam para que tudo isso aqui ficasse num clima que pelo menos pudessem sobreviver, né? E era feito assim, ó, com essas salamandra. Sim, e eles aqui foi uma colinha, viu? O pessoal da cola aqui eu falo. Isso aqui se chama salamandra. É tipo um forno, ó, que botavam lá dentro, botavam lenha. Faziam fogo, isso aqui aquecia e aquecia o ambiente para que eles pudessem ficar aqui dentro e sobreviver aqui dentro com o frio que fazia lá fora, né? Lá dentro tem outra salamandra. Se foi que eu entendi bem o que ela falou, é salamandra, foi uma colinha, né? E era dessa maneira que eles faziam para manter os presos aqui dentro vivos sem congelar, porque lá fora fazia menos 15, menos 20 graus, enfim. Bom, pessoal, as fugas aqui no museu era praticamente impossível do presídio, porque além das paredes serem feitas de pedras extremamente grossas, aqui mostra, ó, o chão, o piso dela era de madeira e abaixo do piso era pedra, era rocha mesmo. Então eles não tinham como fugir daqui de dentro. Para que eles conseguissem fugir do presídio, eles tinham que estar fora e contar com ajuda externa. E uma das histórias que eles contam é de Simon Radowitzki, alguma coisa assim, vamos tentar pronunciar assim, né? Que ele contou com ajuda externa de um veleiro para buscar ele. Quem ajudou ele a fugir foi Pasquale Rispoli, que era conhecido como o último pirata do Beagle. Ó, como o cara era conhecido. E ele também, para ele conseguir fugir daqui, além do veleiro, ele contou com a ajuda de guardas que conseguiram para ele um uniforme. Era impossível fugir daqui. Teve outras histórias também de políticos, presos políticos que fugiram daqui, se amarraram a embarcações e tiveram que ser resgatados e trazidos de volta. E outros tantos que fugiram, que já estavam lá fora, fugiram e depois eles voltavam para cá. Por que eles voltavam? Eles não tinham comida, eles não conseguiam fazer fogo para se manter aquecido. Eles voltavam correndo e diziam, me prende de novo, porque lá fora não tem como, né? Aqui mostra direitinho, por baixo da argamassa, essa parte de pedra, então é impossível o pessoal escavar. Diz que é um presídio que é impossível o pessoal fugir. E o mais legal é que em cada cela a gente vê a pintura original da época, tanto o piso como as paredes, a pintura e as artes que eles faziam, né, enquanto estavam aqui. Tem um exemplo de uma vestimenta original de um geólogo, Horácio Dias, e na sua permanência entre 1952 e 1953 na Antártica. Agora nós vamos entrar aqui num setor. Quando eu vi, eu me arrepiei até, porque essa é bem recente. Essa daqui é dedicada ao submarino San Juan, que afundou em 2017. Acredito que muitos devem ter visto, né, essa luta que eles tiveram em esperança de encontrar o submarino
com vida ainda. Eles fizeram uma homenagem aqui, recapitularam os passos de como tudo aconteceu, com o horário, o lugar onde ele afundou, e aqui um memorial em nome dos marinheiros que estavam a bordo do submarino. Esse outro setor agora é mais destinado à vida animal, aqui de Ushuaia e da Antártida. Bom, e aqui é a área de souvenirs, para quem quer uma lembrancinha, um presente da Patagônia. Gente, agora nós vamos entrar aqui numa parte que eu só olhei de fora aqui um pouco e já me arrepiei. Olha que lindo isso aqui, olha que diferente. Chega a ficar arrepiado já nessa parte. É gelada, tem cheiro forte. Essa parte aqui, ela foi toda ela preservada de como era na época. E aqui a gente já nota a diferença de temperatura. O cheiro aqui muito forte, a temperatura aqui muito fria em comparação ao restante do museu. Que demais preservar como era isso aqui lá na época. Nós não sabíamos que tinha essa ala aqui do museu, onde foi mantido tudo. Ó. Tem até um pano pendurado ali que dá um ar meio macabro nessa cela. E aqui, no final da galeria, tem o lavatório, o banheiro, onde eles tomavam as duchas. Preservado, original, da época. E aqui eram as duchas. Bom, pessoal, aqui dá pra gente ver bem, é proibido passar. Está totalmente original. Aqui ó, é feito de madeira e mantém bem como era na época, né? Muito bem conservado. É uma experiência que não dá para deixar de vir visitar quando vier a Ushuaia. Gente, tem uma cela aqui que tá fechada. Eu acho que tem um preso ali dentro. Deixa eu ver. Olha ali. Tem um preso ali dentro. Estamos aqui bem no centro aqui da onde era a prisão na época e agora é o museu. Era uma quadra esportiva aqui, ó. E aqui é dividido por setores, ó. Setor 4, setor 2, setor 1, 3 e 5. Cada um desses setores é um tipo de exposição que tem. Então pode mudar, pode alterar ali a galeria de arte, então sempre vai ter algo novo ali. E a maioria deles são os 2 andares. E aqui do lado de fora do museu nós temos o locomóvel. Ele era usado pelos serralheiros para serrar troncos e madeiras. Ele funcionava por vapor. Era alimentado a sua caldeira que fazia ele se locomover. Inclusive,
girar a roda para que ele fosse até o meio da mata, onde eles iam fazer a obra, cortar, serrar. E aqui está então o famoso trem de los presos. É o trem utilizado pelos visitantes ou pelos turistas para ir visitar os presos. E também ele servia para fazer transporte de carga muito pesado, como troncos, lenha. Então, viajantes, vamos se despedindo desse museu maravilhoso. Valeu a pena ou não? Valeu muito a pena, muito bom mesmo, bem diferente do poder entrar e ver como era a prisão de Ushuaia. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e siga nosso canal, que sempre que pudermos estaremos mostrando e trazendo para vocês tudo isso.